Boa tarde, crianças. Boa tarde, educadores. Boa tarde, famílias. Boa tarde a todos vocês que se prepararam e estão conosco agora. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Elis e sempre às 12 horas a gente se conecta aqui com vocês, junto com uma equipe que vocês não estão vendo, mas trabalham para esse conteúdo chegar. Alguns vocês veem, que é a da acessibilidade. Quem que está com a gente hoje, Thalita? Hoje é a Raíssa. Oi, Raíssa. Ó, estou aprendendo. Fiz certinho? Aí, muito bem. Ai, que bom. Então, crianças, vocês já me conhecem, então agora eu também vou apresentar a Thalita. Vamos lá? Vamos dar boa tarde para ela? Boa tarde, Thalita. Vamos lá, boa tarde, Elis. Boa tarde para vocês que estão nos acompanhando. Dia muito gostoso, quarta-feira, nós estamos ao vivo. A gente vai brincar, a gente vai se divertir, aprender coisas novas. Dando um oi também para a Raíssa, novamente, para toda essa turma aí que tem trabalhado com muito carinho para fazer com que esse conteúdo chegue para vocês aí, onde vocês estiverem. Estou aqui à sua disposição, Elis. A minha, das nossas crianças, está inteiramente à disposição? Estou aqui preparadíssima para a gente se divertir. Ai, que bom. Olha só, Thalita, fiquei assim pensando, né, naquela nossa história do lobo Agenor. E aí eu falei, vamos continuar essa história, porque tem muita coisa ainda para mostrar para as crianças e para a gente mesmo, né, que está aqui compartilhando essa história e aprendendo com ela. Então, vamos pedir para o oráculo colocar lá na tela? Vai aparecer para vocês? Oráculo, olha lá, Thalita, brincando e aprendendo com o lobo Agenor. Esse nome, hein, Thalita? Ah, sim, a gente tem uma professora aqui do Centro de Mídias, que se chama Genô. Ela falou que foi uma homenagem a ela. Foi uma homenagem à nossa querida, nossa querida professora Genô. Olha lá, Thalita. Então, ontem nós começamos essa leitura aqui, né? O dia em que tudo mudou na vida do lobo Agenor, da editora Casa do Lobo. E quem escreveu foi a Ana Carolina Lemos e ilustrações de Juliana Basile. Vamos recordar a história, Thalita, porque a gente vai pegá-la depois, né? A gente já começou, então a gente vai recordar as primeiras partes e depois continuar a leitura. Então, vamos lá. O nosso personagem, o lobo Agenor, ele vive junto com seus irmãos. E ele, todos os dias, ele tem o hábito de se cuidar. Só que ele se cuida com um pouco de exagero. Porque ele é muito, você lembra a palavra? Sim, ele é muito vaidoso. Vaidoso. Então, ele passa horas e horas ali no espelho, né? Cuidando do cabelo, cuidando da pele, né? Fala que ele usa muitos cremes. Então, na verdade, seria até uns bons cuidados. Só que por causa disso, Thalita, ele deixa de fazer aquilo que importa para os lobos. Você lembra que o lobo, a principal atividade do lobo? Ah, o lobo vai atrás da caça? O lobo caça. E aí a história ainda fala que o lobo, ele também assusta as crianças, porque ele aparece em várias histórias, né, de faz de conta. É verdade, a historinha lá do Chapeuzinho Vermelho, ele tem que trabalhar bastante para soprar ali, né, dos três porquinhos. Isso. Na verdade, da Chapeuzinho Vermelho é que ele se veste aí de vovozinha, Isso né? mesmo. Então, ele tem aí uma atividade intensa. Só que ele está um pouco cansado disso e ele passa ali muito mais tempo se cuidando e ele fica ali preocupado, né, se ele realmente está tão belo assim. E aí, num ponto dessa história, ele tropeça em um objeto. Os irmãos dele vão lá para caça e aí o avô, o pai, né, na verdade, antes, cansado de tanto chamá-lo, porque todos os dias era assim, Agenor, e ele lá no espelho. Então, o pai, cansado, deixa ele de fora. E aí ele fica assustado, sai correndo e tropeça num objeto. Qual que era esse objeto? Vamos dizer? Livro. Um livro, Thalita, isso mesmo. E aí ele fica preocupado e, ao mesmo tempo, questionando o que era aquele material. Isso mesmo, porque ele se via, ele abria, ele conseguia se enxergar no livro, mas parecia que estava um pouco distorcida a imagem, tinha algumas coisas que ele não entendia. E aí ele foi conversar com seu avô, o Adamastor. E aí o avô Adamastor contou para ele de uma escola
que ensinava as crianças a lerem. As crianças não, os bichos da floresta, né? Então, nós paramos nesse ponto onde o nosso Lobo Agenor, ele vai para a escola. Escola Crispina Leopoldina. Vamos deixar aí o oráculo, já apareceu aí para as crianças, e eu vou ler para vocês. Então, acompanhe, Thalita. Levantou-se com o sol ainda dormindo. Pegou o livro. Passou pelo espelho, parou. Não desejou-se olhar por inteiro. Colocou o livro na frente do espelho e não fez sua pergunta de costume. Sentiu-se diferente, mexido. Uma gota de choro molhou a capa do livro. Algo dentro dele mudava. Respirou fundo e seguiu rumo à quinta da floresta. Depois de muito correr, encontrou Escola Crispina Leopoldina. Viu tatu, sapo, elefante, rinoceronte, viu formiga, borboleta, colibri, mas não viu nenhum lobo entrar ali. Percebeu que todos estavam felizes e pensou, isso não é para mim. É melhor voltar para minha vaidade de querer me embelezar. Voltou para o trabalho desanimado, calado e bem atrasado. O pai reclamou. Os irmãos debocharam, mas ele não estava em nada daquilo interessado. Estava mexido e por dentro desarrumado. Agenor ainda não sabia que desde que pegou o livro foi fisgado pelo mundo do encantamento e das histórias. E quando isso acontece, algumas vaidades desaparecem. E aquele dia foi embora junto com umas horas. E o pensamento de Agenor não se desviava da quinta da floresta, da escola Crispina Leopoldina. Dormia, acordava e a coragem não encontrava, mas do livro não largava. Sem sentir, os potes de cremes começaram a diminuir. O exagero com o espelho foi esquecendo, foi ficando pensativo, lento. O pai e os irmãos não o estavam reconhecendo. O vô Adamastor sabia que no tempo certo, ele, para a quinta da floresta, voltaria. E ele voltou. Acordou com a lua ainda no céu. Passou pelo espelho, sorriu e decidido seguiu. Andou, correu, parou, chegou. O coração disparou. Apresentou-se com vergonha, sua história contou. A formiga, Cristina Leopoldina, o acolheu. Explicou que a ideia era ele assistir, se entrosar. Depois, decidir se ali desejaria continuar. Disse que aprender a ler e escrever é como viajar sem sair do lugar e que ele iria gostar. Tô gostando da cara desse lobo, hein? Olha lá, Thalita. Com o livro abraçado. A partir dali, Agenor acordava antes do chegar do dia. Seguia determinado. Nas madrugadas, acendia a luminária, fazia os exercícios com capricho. Com o tempo, foi gostando. Amigos fazendo, as letras entendendo. Um dia contou para a professora Crispina sobre sua exagerada vaidade. Ela olhou para ele com afeto e disse: você precisa parar de olhar para fora. Já experimentou olhar para dentro de você? Outra gota de choro chegou. Agenor gostou, aceitou o desafio de olhar para dentro de si. Cada dia mais aprendia, mais livros para casa trazia e escondia. Na escola havia livros de todos os tamanhos, de todas as cores, de todos os jeitos. Fora o avô, ninguém mais sabia para onde de manhã bem cedinho ele ia. E entre a escola e o trabalho, ele seguia. Dividia tudo com o avô, que vibrava com as conquistas do neto Agenor. Aprender a ler estava lhe emocionando. Seu olhar mais leve ficando. Brincava nas terras da imaginação.
criava castelos, sorria, fazia assombração. E assim, ele seguia nas descobertas de cada nova emoção. O tempo passou, o grande dia chegou. Agenor abriu um livro e entendeu tudo o que nele estava escrito. Que bonito! Correu para casa, correu para os braços do avô e falou: vovô, já sei livro! Pegou o que havia encontrado na floresta, começou a contar para o avô. Nada mais era embaçado. Tudo lido com calmaria e entusiasmo, tudo entendido. Avô e neto se abraçaram, felizes e encantados, emocionados. Hoje me acho bonito, porque sei ler tudo o que está escrito, vô. O avô aconselhou Agenor a contar para todo mundo, e ele contou. Disse que desde que esbarrou no livro, ficou diferente. O pai achou muito esquisito e disse: lobos não nasceram para isso. Será, Thalita? Mas Agenor passou a entender o pai. Talvez ele também não gostasse daquela puxada rotina. O pai precisava descobrir que toda sina pode um dia mudar. Agenor começou a espalhar livros pela casa. Lia em voz alta, nos intervalos das caçadas. O pai discretamente ouvia, ria. Às vezes, uma lágrima discreta escorria. Os livros foram trazendo todo mundo para perto e Agenor se transformou num lobo leitor, o primeiro leitor da história. Ele ficou vaidoso, mas uma vaidade diferente. Uma vaidade que não precisava escancarar, apenas sentir. E Agenor seguia empenhado. Fazia contação de histórias, mediação de leitura. Nossa, que lobo esperto. Abriu uma biblioteca no meio da floresta. Conta história todos os dias. Histórias para os irmãos, para o pai, para o avô. Um dia, a Crispina Leopoldina entregou um livro para ele e disse: quando você estiver sem pressa e passar por um rio, leia esse livro. Talvez você se veja dentro dele. E um dia, sem pressa, chegou. Agenor abriu o livro à margem de um rio sereno. O livro se chamava Narciso. Abriu, sentiu. Emocionado, entendeu os recados daquela história. Agenor chorou olhando seu reflexo nas águas daquele rio. O livro falava do exagero da necessidade de admiração por si mesmo, de não se preocupar com os outros, do excesso de vaidades. O tempo seguia, como páginas de livro que segue seu ritmo. Agenor passou a deixar livros espalhados na floresta, desejando que raposas, sapos, cotias, jacarés neles esbarrassem sem querer e fossem tocados como ele foi. A prima Leonor trocou o envio de produtos de beleza por livros. Hoje, a vaidade de Agenor é com a sua biblioteca, que está sempre limpa, perfumada e aberta para quem quiser chegar, ouvir histórias e se encantar. Com o tempo, Agenor foi percebendo que os livros que ele espalhava pela casa foram aproximando todo mundo. Todos desejaram aprender na escola Crispina Leopoldina e os afetos passaram a ter lugar certo. Pais, filhos conversam, fazem leituras para fazer o sono chegar, para fazer abraço em cada um morar. Agenor descobriu que o pai também precisava de colo, afeto, cuidado. Vô Adamastor tem um sorriso feliz por tudo que na vida dos lobos daquela família mudou depois de um livro que Agenor esbarrou. Ah, todos os cremes foram doados. Agenor ficou só com o básico. Afinal de contas, saber ler deixa qualquer um com vontade de se cuidar. Na estrada da biblioteca, ele escreveu:
Um livro pode ser um bom espelho para cada um se ver por dentro. E aqui termina a história de um dia em que tudo mudou na vida do lobo Agenor. E olha lá o nosso lobo Agenor lendo a história dele mesmo, né? Thalita, e assim a gente termina essa história, o dia em que tudo mudou na vida do lobo Agenor, e mudou de verdade, não mudou? Nossa, mudou, porque agora ele está vendo o rosto dele aí estampado em todos os livros, né? Olha só, chegou até um pra gente aqui, né? Do lobo Agenor. O lobo Agenor que virou leitor, Que né? virou leitor, que descobriu que a verdadeira vaidade está no conhecer, né? Então e quando ele abriu aquele livro, ele se viu porque ele começou a se identificar. A gente faz isso, né? As crianças, quando elas olham lá os personagens, muitas vezes ela se vê neles. Bom, Thalita, essa história foi para a gente ter esse momento delícia de contemplação. Aí as crianças adoram, né? Crianças, eu sei que vocês gostam de ouvir, mas eu tenho também um convite para você e para a Thalita. Assim como o nosso lobo Agenor, Thalita, nós vamos para a escola. Como assim, escola? Eu já saí da escola. Já saiu da escola? Já. Olha só, Thalita, hoje nós vamos fazer um exercício difícil para nós, porque nós somos adultas. Olha, crianças, vocês não podem rir da gente, tá? Porque hoje nós vamos entrar no universo particular. Nós vamos nos ver como crianças e nós vamos brincar de escolinha. Brincava bastante. Não brincava? Brincava quando eu era criança. E aí eu tinha uma lousa verde na minha casa. A gente pegava giz de cera, pegava da escola mesmo. Colocava alguns no estojo. Podia fazer isso? Não podia fazer isso. Mas era emprestado. Era emprestado. Aí eu pegava o giz, colocava ali no estojo e aí levava para casa para brincar. Você sabe que muitas um crianças fazem isso, mas depois elas devolvem. Thalita, então olha só, Oráculo colocou aí na tela pra gente, brincando de faz de conta. Eu vou aproveitar, Thalita, que o Oráculo preparou aqui pra gente, olha só. Um avental. Olha lá, crianças. Nós vamos brincar de escolinha e Thalita, ousadamente, eu seria a professora. Ai, nossa. Que coisa. Olha só. Quando eu vou falar agora com as crianças, né? As crianças, muitas vezes, Thalita, elas querem fazer os papéis da mãe, do pai. Não fazem isso? Muito nas brincadeiras? Eu sei que vocês fazem. Aí, Faz o que a criança, às vezes, elas pegam lá na casa? O que elas pegam na casa? Quando estão brincando ali de um faz monte de coisa. Se estiver brincando de cozinhar, brincadeiras de utensílios, assim, elas comidinhas. sempre pegam alguns utensílios, alguns são de brinquedos mesmo, mas para representar alguns papéis, algumas crianças pegam o sapato da mãe. Você já viu? Já. Vocês já pegaram aí, criança, o sapato da mãe? Maquiagem. A bolsa da mãe. Elas falam até que vão para onde? Que elas vão trabalhar. Trabalhar. Então, para entrar nessa brincadeira, eu peguei um avental de professor. E peguei também, Thalita, um quadro negro. Ou quadro verde, aquele quadro escolar. Então, a gente hoje aqui vai brincar de escolinha. A Thalita será a nossa aluna, será também aluna de vocês. Será que ela vai ser uma boa aluninha? Como se a gente estivesse brincando? Aluninha. Aluninha de escola. Porque os irmãos mais velhos já estão naquela escola mais formal, né? Na escola dos pequenos, eles ainda sentam no chão e tal. Então, Thalita, olha só, te apresento meu quadro negro. Muito bom. Olha lá. E eu te convido a pegar uma folha. Tá, então se você quiser sentada, se aproximar da mesa, pode. Licença. Porque eu agora sou a professora Elis e eu vou te dar um comando para você, tá bom? Tá bom. Então, como professora agora, não é assim que a professora faz? Vamos. Então, a gente começa assim, Thalita, ó. Assim como o nosso Agenor, ele teve que aprender as letras, eu vou começar dando boa tarde, né? Novamente, ó. Boa tarde para você. Olha lá. Olha que lindo. Olha lá, boa tarde. Boa tarde. Vou pôr o seu nome, Thalita. Thalita.
Olha que bacana a nossa escolinha. Então, bem-vinda, Thalita, à nossa escolinha. Vou até colocar aqui um ponto de exclamação, que as nossas crianças nem ainda aprenderam, mas as maiores já sabem. Então, olha lá. Boa tarde, Thalita. Vamos ver se você vai conseguir me dar boa tarde também. Boa tarde. Olha aqui, ó. Gostou? Ai, muito então, bom na escolinha, relembrar, né? A gente acaba brincando aqui, fazendo o papel do professor, do aluno, da criança. É muito comum. Às vezes as crianças elas estão aprendendo a fazer os números. Vou até voltar aqui na tela. Vamos ver se eu consigo. Voltando. Os números, sabe, Thalita? Elas ainda estão aprendendo. A nossa intenção aqui não é ensinar os numerais para as crianças, tá? Sim. Porque elas ainda não estão nessa fase, não. A gente só está aqui brincando de escolinha. Olha lá, o 0, 1, 2, só para elas terem aí um contexto de escola. Só que a gente não vai ficar só nisso. Eu estou aqui com o meu aventalzinho, mas eu quero que você e eu, a gente faça um livro. Oba! Não foi o livro que transformou a vida do Lobo Agenor? Sim. Será que a gente consegue construir um? Eu quero fazer. Quer fazer? Então, vamos fazer. Olha, eu trouxe aqui algumas ideias. Então, crianças, ontem a Thalita, ela fez com a gente, pode até mostrar, Thalita. Ontem ela começou a construir um livro com a isogravura, né, Thalita? Isso. Que é uma técnica aí de... Você quer falar? Pode falar. A isogravura a gente faz com o isopor, que ele tá aqui, ó, o isopor. E aí a gente faz a marcação com uma caneta e faz uma espécie de carimbo. Isso mesmo. Então, Thalita, como ontem a gente começou com essa ideia, eu vou deixar você continuar. Você vai construir o seu livro. O convite para você é esse. E eu também vou construir o meu. Eu trouxe aqui, olha, vou colocar o nosso querido livro aqui. Esse aqui também, ó, gente, é o que nós estávamos fazendo ontem. Eu tenho essa opção aqui. Nós usamos folhas de sulfite e ao lado aqui uma amarração com barbante, uma espécie de alinhavo, tá? Ontem a Thalita fez, vocês podem revelar no vídeo. E trouxe também uma outra ideia de papel, olha, que é aquele papel craft. E trouxe alguns riscantes, que são aqueles que as crianças têm em casa ou têm nas escolas. Então, o lápis de cor, giz de cera e a canetinha tá aqui. E nós vamos agora construir livremente o nosso livro. Pensando sempre que o livro é esse material que liberta, né? Liberta a imaginação da gente. Então, crianças, esse é o nosso convite para vocês, construírem um livro. Vamos lá, então? Bora lá, já tô Bora lá preparando. que eu vou construir. E eu trouxe, Thalita, um material alternativo, ó. Um riscante alternativo natural, ó, que é o carvão. Então, eu vou usar o carvão para fazer o meu livro. Então, vamos começar com o nosso livro? Dá para ver aqui, né, Oráculo? A ideia é que você construa pensando aí na história do Agenor. Acho que tem até uma musiquinha, Thalita. A musiquinha do seu Agenor? Uma musiquinha para a escola. Ó. Gente, olha como o carvão realmente é um riscante. Olha lá, Thalita. É mesmo, né? Então, esse é o livro da Elis. Vou deixar só a minha primeira letra. Vai ficar bom, hein? Vai. Aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Você conseguiu? Olha! Isso Que aí bacana, uma técnica fácil, né? é um livro. E você vai construindo as páginas do seu livro. Isso. Eu vou usar isso aqui como um molde.
E aí, olha lá, muito Thalita. bom. Amei, eu vou continuar fazendo aqui. Vai, né? Eu também vou continuar. Então, crianças, essa foi a nossa sugestão de hoje, que vocês aí possam construir um livrinho do jeitinho que vocês sabem fazer, com seus desenhos, usem seus lápis de cores, usem aí suas canetinhas ou outros riscantes, como a Elisa usou aqui, que foi o carvão. Principalmente a imaginação. Principalmente a imaginação. Beijo, gente. Até daqui a pouco vamos brincar, Tempo pra hein? água, né? Vamos brincar no segundo bloco. Água que esse coco dá e bem gelada pra matar.